Imagine uma garota tão frágil que parecia se desfazer ao vento, uma jovem que nunca deixou sua pequena cidade, nunca subiu a um púlpito, nunca realizou milagres grandiosos, mas cuja vida ecoou tão forte que até hoje faz o mundo tremer. Santa Teresinha do Menino Jesus viveu apenas 24 anos, mas suas escolhas mudaram a história da fé. Como? Com uma ideia tão simples, tão pequena, que é quase um segredo proibido. Quer saber qual é? Fique até o final, porque essa história não é só sobre ela. É sobre o que você pode fazer com a sua vida hoje. Era 2 de janeiro de 1873, e Lisieux, uma cidadezinha na Normandia, acolhia o nascimento de Marie-Françoise Thérèse Martin, a caçula de uma família devota, cercada de amor, mas também de tragédia. Antes mesmo de abrir os olhos para o mundo, Teresinha já carregava o peso de uma sombra. 4 de seus irmãos morreram ainda crianças. O ar da casa Martin era denso, com o perfume de velas, orações sussurradas e a dor silenciosa de uma mãe que enterrava seus filhos. Zélie, sua mãe, escrevia em suas cartas: "Cada perda me corta o coração, mas Deus me dá forças para carregar a cruz." Teresinha cresceu frágil, sensível, quase etérea. Aos 4 anos, a morte da mãe a lançou num abismo de solidão. Ela se agarrava às irmãs Pauline e Marie, como se fossem âncoras. Mas havia algo nela, algo que ninguém entendia ainda. Era como se Deus sussurrasse em seu coração desde cedo. Aos 9 anos, ela já sentia um chamado, uma voz que dizia: "Você não é comum, você é minha." Mas como? Ela não era forte, não era rica, não tinha saúde. Como uma menina tão pequena poderia responder a um chamado tão grande? Aos 14 anos, Teresinha decidiu que queria ser carmelita. Não apenas uma freira, mas uma alma escondida no coração de Deus, no Carmelo de Lisieux. O problema? Ela era jovem demais. O bispo recusou. O superior do convento recusou. Até o Papa, em uma audiência em Roma, hesitou. Mas Teresinha não desistiu. Com uma coragem que parecia maior que seu corpo frágil, ela enfrentou todos. "Eu serei carmelita, mesmo que tenha que implorar ao Papa." E implorou. Aos 15 anos, ela entrou no Carmelo. E ali, naquele claustro frio, de paredes brancas e silêncio esmagador, começou a história que abalaria o mundo. No Carmelo, Teresinha não fez nada grandioso aos olhos humanos. Não curou doentes, não viajou pregando, não escreveu tratados teológicos. Ela varria o chão, lavava roupas, cuidava do jardim. Mas, dentro dela, uma revolução silenciosa acontecia. Ela começou a chamar sua jornada de Pequena Via. Não era sobre grandes feitos, mas sobre fazer tudo, até as menores coisas, com um amor imenso. Eu não posso ser Joana d'Arc, mas posso amar a Deus em cada prato que lavo, em cada prece que rezo. Ela escreveu isso em seu diário, que mais tarde se tornaria o livro História de uma Alma. "Minha vocação é o amor. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor." Ela declarou com uma certeza que parecia vir de outro mundo. Mas a vida de Teresinha não era um conto de fadas. O Carmelo era duro. As irmãs, às vezes, eram frias. A tuberculose começou a consumir seu corpo. Ela tossia sangue à noite, escondia a dor com sorrisos durante o dia. E no silêncio de suas orações, ela enfrentava o que chamava de noite escura, momentos em que sentia Deus tão distante que duvidava de sua presença. "Se Deus me ama, por que me deixa sofrer tanto?" ela se perguntava. E ainda assim, escolhia confiar, escolhia amar. A força de um coração escondido, Teresinha sabia que sua vida no Carmelo não seria vista pelo mundo, mas isso nunca a deteve. Cada tarefa, por mais simples que fosse, era um ato de entrega. Ela oferecia cada varrida no chão, cada roupa dobrada, como se fosse uma oração viva.
Quando uma irmã a tratava com indiferença, ela respondia com um sorriso, mesmo que doesse. Amar é dar tudo, até o que não temos, ela escreveu. Essa era a essência da pequena Via, transformar o comum em sagrado. E enquanto o mundo lá fora corria atrás de glórias, Teresinha construía um reino invisível, pétala por pétala, com gestos que ninguém notava. Mas Deus via. E de algum jeito o mundo começaria a sentir o peso da cruz e a leveza da fé. A tuberculose não dava trégua. À noite, Teresinha tremia de febre, o peito ardendo, o corpo fraquejando, mas ela se recusava a reclamar. Em vez disso, escrevia. Suas palavras, rabiscadas em papéis simples, eram como flechas de luz. Quero ser uma chama que consome tudo por amor, ela dizia. Mesmo quando a dor a fazia questionar, ela escolhia acreditar que cada sofrimento era uma ponte para Deus. Sua fé não era cega, era teimosa. Ela enfrentava a escuridão com um coração que se recusava a apagar. E, em seus momentos mais frágeis, ela sussurrava: minha fraqueza é minha força, porque Deus se inclina para os pequenos. Um legado que atravessou oceanos. Quando Teresinha morreu, aos 24 anos, ninguém imaginava o que viria depois. Seu diário, História de uma Alma, não era apenas um livro, era uma corrente que ligava corações. Um fazendeiro na Itália encontrou consolo em suas palavras após perder sua família. Uma mãe na África sentiu paz ao ler sobre a pequena Via enquanto segurava seu filho doente. Até o Papa Pio XI, ao lê-lo, disse: esta alma é um milagre de simplicidade e profundidade. Teresinha, sem nunca sair de Lisieux, tornou-se um farol para o mundo. Suas palavras cruzaram oceanos, tocaram almas, reacenderam esperanças. Ela provou que o amor não precisa de palco para brilhar. As rosas que ainda caem, a promessa de Teresinha não era vazia. Passarei meu céu fazendo o bem na terra, ela disse. E até hoje, histórias surgem. Um soldado na guerra, prestes a desistir, encontrou uma rosa no campo de batalha e sentiu uma força inexplicável. Uma mulher em desespero sonhou com Teresinha e acordou com o coração leve. Essas rosas, sinais, consolações, respostas, continuam caindo. Ela não precisava de milagres grandiosos. Seus milagres eram pequenos, como ela. E cada um deles sussurra: você não está sozinho, Deus vê o que ninguém vê. O chamado que ecoa em você. Teresinha não queria ser uma santa intocável, ela queria ser próxima como uma irmã. Sua pequena Via não é para poucos, é para todos. É para o pai que acorda cedo para trabalhar, para a mãe que reza em silêncio, para você que carrega dores que ninguém entende. Ela nos ensina que cada gesto, cada lágrima, cada passo dado com amor é uma semente que floresce no céu. O que você faz hoje, por menor que pareça, pode ser sua pequena Via. Teresinha está te perguntando: o que você vai oferecer ao mundo? Aos 24 anos ela sabia que estava morrendo, mas em vez de desespero, ela encontrou paz. Eu não morro, eu entro na vida, ela dizia. E prometeu: passarei meu céu fazendo o bem na terra. Suas últimas palavras foram um sussurro: meu Deus, eu vos amo. Em 30 de setembro de 1897, Teresinha fechou os olhos, e o mundo pensou que sua história havia acabado. Mas então, algo aconteceu. Seu diário, História de uma Alma, foi publicado, e o que era apenas o relato de uma jovem freira explodiu como uma onda. Milhares de pessoas, de agricultores a papas, começaram a ler suas palavras. Soldados na Primeira Guerra Mundial carregavam trechos de seu livro nos bolsos. Pessoas do outro lado do mundo, que nunca ouviram falar de Lisieux, sentiam suas orações respondidas. Rosas, seu símbolo, apareciam em momentos inexplicáveis. Ela se tornou padroeira das missões, doutora da Igreja, santa.
Uma menina que nunca saiu de seu convento estava de algum jeito em todos os lugares. Terezinha não precisava de grandes feitos. Ela mostrou que o amor, mesmo nas menores coisas, pode mudar o mundo. Cada prato lavado, cada oração sussurrada, cada dor oferecida, era como uma pétala de rosa caindo do céu. E essas pétalas ainda caem até hoje. Você já sentiu um vazio que não explica? Já olhou para o céu e perguntou: Deus, onde você está? Talvez Terezinha esteja tentando te mostrar o caminho. A pequena via, o caminho do amor. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu algo mexer dentro de você, é porque ela precisava chegar até você. Comente aqui embaixo. O que na sua vida parece pequeno, mas você sabe que pode ser grande? Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso. E agora pense, o que é pequeno na sua vida? Aquela tarefa que parece não importar, aquele sofrimento que ninguém vê, aquela oração que você acha que não chega a lugar nenhum? Terezinha nos ensina que nada é pequeno quando feito com amor. Ela morreu aos 24 anos, mas suas rosas ainda caem. E quem sabe, talvez uma delas esteja caindo para você agora. E se tiver coragem, inscreva-se no canal, porque histórias como essa são só o começo.